Alto comando do Exército Brasileiro é renovado em aposentadoria precoce de vários generais e novos generais, promovidos em meio a tensões geopolíticas e tentativas do governo brasileiro de aproximar os militares com a China, a recusa e a instabilidade geopolítica. E como esse fator causa uma certa desconfiança no exato momento em que os militares brasileiros fortalecem parceria com os Estados Unidos. Em um momento de intensas transformações globais e tensões diplomáticas, o Exército Brasileiro protagoniza uma grande renovação em seu alto comando, que acontece em um cenário marcado por conflitos políticos internos e desafios geopolíticos externos. Em cerimônia realizada em Brasília, foram promovidos novos generais e aposentados diversos oficiais veteranos, reconfigurando profundamente a liderança das Forças Armadas. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Richard Fernandes Nunes, fez sua despedida, ressaltando a importância da liderança ética, da coesão interna e da prontidão diante dos desafios que o país enfrenta. Desde 2023, a relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os Estados Unidos vive um dos seus momentos mais tensos da história recente. Lula tem adotado uma postura crítica e agressiva contra Washington, principalmente contra o ex-presidente Donald Trump, a quem chegou a chamar de nazista e xerife do mundo. Ele acusa os Estados Unidos de atuarem como uma espécie de polícia global, intervindo indevidamente na soberania dos países, incluindo o Brasil. Essa retórica mais dura não ficou só no campo das palavras. Em diversas ocasiões, Lula fez críticas públicas à hegemonia americana, como durante a cúpula do BRICS, em 2024, quando defendeu a criação de uma moeda alternativa ao dólar para os países do bloco, buscando reduzir a dependência do sistema financeiro controlado pelos MMNUA. Embora essa proposta não tenha sido apoiada unanimemente por Rússia e China, ela sinalizou a intenção do Brasil de se afastar da influência americana. No âmbito das políticas internacionais, o governo brasileiro autorizou a atracação no Porto do Rio de Janeiro de navios iranianos sancionados pelos Estados Unidos, uma medida que irritou profundamente Washington, pois os americanos consideram o Irã um dos maiores financiadores de grupos terroristas no Oriente Médio. Além disso, o Brasil manteve a importação de petróleo russo mesmo durante a guerra na Ucrânia, postura vista por Washington como um alinhamento com potências adversárias. Como resposta a essas ações e declarações, os Estados Unidos aplicaram tarifas elevadas, de até 50%, sobre cerca de 700 produtos brasileiros, atingindo setores estratégicos da economia, como o agronegócio e a indústria. Além disso, figuras importantes do governo brasileiro, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foram alvo de sanções pessoais sob a Lei Magnitsky, criando um clima de intensa pressão política. No meio desse ambiente tenso, as Forças Armadas brasileiras passaram por uma mudança significativa em seu alto comando. Nos últimos meses, o Exército promoveu uma substituição acelerada de generais veteranos por novos oficiais promovidos, gerando uma reconfiguração profunda da liderança militar do país. Mais de 30 generais foram aposentados e cerca de 25 oficiais receberam promoções, algumas delas antecipadas, visando atualizar a cúpula com lideranças consideradas mais alinhadas aos desafios atuais e às diretrizes estratégicas do Exército. Essa renovação não se limita ao Exército. A Marinha e a Aeronáutica também enfrentam processos semelhantes de substituição e promoção, embora com menor intensidade. Essa movimentação é vista por especialistas como uma forma de modernizar a estrutura das Forças Armadas, preparando-a para o futuro por meio do ambicioso projeto Força 40, que tem como objetivo tornar as forças mais ágeis, tecnológicas e capazes de enfrentar ameaças híbridas e cibernéticas até 2040. No entanto, a rapidez dessas mudanças despertou suspeitas e preocupações dentro do governo. Há quem veja nessa substituição acelerada uma possível influência externa, especialmente dos Estados Unidos, cujo adido militar no Brasil foi substituído recentemente em um movimento estratégico que reforça a cooperação bilateral. O histórico da relação militar entre Brasil e os Estados Unidos, que remonta às guerras mundiais e foi reforçado durante o regime militar, 1964-1988, indica uma forte preferência do alto comando brasileiro
pela aliança com o Ocidente, mesmo diante das tentativas do governo Lula de diversificar parcerias com China, Rússia e Irã. Na verdade, o presidente Lula tentou, por diversas vezes, aproximar os militares brasileiros dos seus parceiros estratégicos da China e da Rússia, com o objetivo de ampliar a cooperação tecnológica e diversificar as fontes de equipamentos militares. Contudo, essa proposta encontrou resistência firme dentro do alto comando militar. Os generais mantêm uma forte tradição de alinhamento com os Estados Unidos e países ocidentais, fruto de décadas de cooperação técnica, doutrinária e histórica, e recusaram a mudança de rumo. Essa recusa reforça a divisão clara entre a política externa civil, que busca uma postura multipolar, e a instituição militar, que prefere permanecer alinhada ao Ocidente. A troca do adido militar americano no Brasil, ocorrida pouco antes dessas promoções, sinaliza uma intensificação da cooperação militar bilateral. O novo representante militar dos Estados Unidos, no Brasil, tem a missão de fortalecer os laços estratégicos, promover intercâmbios, facilitar o acesso à tecnologia e assegurar alinhamentos doutrinários. Essa substituição ocorre em um momento em que o Brasil enfrenta pressões econômicas e políticas internacionais, tornando a parceria militar com o Zeribadel ainda mais relevante para o alto comando brasileiro, que depende de equipamentos e treinamentos ocidentais para manter a capacidade operacional e a modernização. O atual cenário expõe uma tensão interna clara entre o governo civil, que busca uma política externa mais multipolar e um maior protagonismo junto a países como China e Rússia, e a alta cúpula militar, que historicamente mantém preferência pela Aliança Ocidental. Enquanto o governo Lula promove visitas de generais a centros tecnológicos na China e busca ampliar cooperação com potências emergentes, as Forças Armadas resistem a essa mudança, preferindo manter os equipamentos, a doutrina e a cultura de cooperação com os EUAs e seus aliados. Essa dualidade gera um ambiente complexo para a formulação da defesa nacional, em que decisões estratégicas precisam equilibrar interesses políticos, técnicos e geopolíticos, sem abrir mão da soberania e da autonomia institucional. No meio desse cenário, o projeto Força 40 emerge como a principal agenda estratégica do Exército Brasileiro. Com investimentos em blindados modernos, sistemas de defesa cibernética, guerra eletrônica e inteligência artificial, o projeto busca preparar a força terrestre para um cenário de ameaças cada vez mais complexas e híbridas. A renovação do alto comando é parte fundamental para garantir que o Exército tenha lideranças capazes de conduzir essa transformação, valorizando o preparo operacional, a comunicação estratégica e a coesão interna. Em sua despedida, o general Richard destacou o papel da família verde-oliva, militares e seus familiares, como base para a estabilidade e prontidão das tropas. O cuidado com moradia, saúde, educação e apoio social é uma prioridade para manter o moral e a coesão, elementos essenciais para o cumprimento das missões constitucionais. O Brasil vive um momento delicado em sua política de defesa e relações internacionais. A renovação acelerada no alto comando das Forças Armadas, a troca do adido militar americano e o ambiente de tensões bilaterais com os Estados Unidos mostram que o setor militar busca preservar sua identidade